Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer hoje uma mensagem que vai ser bênção, que pode ter certeza, essa mensagem vai iluminar todo o teu ser. Se porventura houver alguma trevas na tua vida, Deus vai dissipar todas as trevas no nome de Jesus através dessa mensagem. Mas antes de eu iniciar a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a gente a alcançar mais pessoas. E peço também que no final da mensagem você separe um pedacinho de pão. Se não tiver pão, coloca um copo d'água que eu vou consagrar o pão e a água. E pode ter certeza, Deus vai operar maravilhas, se você estiver precisando de um milagre, de uma cura, Deus vai te curar na hora, quando você participar do pão e da água, porque isso é um ato de fé. Se você tem fé, pode ter certeza, você vai encontrar milagres. Mas se a pessoa não tem fé, ela não vai encontrar nada. Então, use a sua fé, que eu tenho certeza que você vai tomar posse da bênção. Vamos para a mensagem? Hoje nós iremos falar sobre José e Maria. Foram pessoas usadas por Deus. Por exemplo, José, ele recebeu de Deus uma missão. Qual era a missão de José? Cuidar do filho de Deus. E ele cumpriu a missão dele. Você vê que José, ele não fez milagres. A Bíblia não fala em nenhum momento que José fez milagres, foi usado por Deus para fazer milagres. Não. Ele apenas cumpriu a missão. Ele cuidou, ele criou o Filho de Deus. Olha só. Por isso que nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu e não ficar olhando para a vida do outro e querendo muitas das vezes o que o outro tem. Não. Porque muitas das vezes, se você ficar olhando para a vida do outro, você vai querer o que ele tem e vai sair da tua missão. Qual é a sua missão? Primeiro, buscar a Deus. Depois, cuidar da sua família. Depois, fazer a obra de Deus, evangelizar, ajudar os pobres. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele nos ensinou que quando a gente estivesse ajudando aos pobres, a gente não estaria apenas fazendo para os pobres, estava fazendo para Ele. Então, a importância da gente cumprir essa missão de ganhar almas, de fazer o bem, de viver com justiça. Porque a palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Nós temos que ser justo e cumprir a missão e obedecer a palavra de Deus. Colocar em prática, fazer uso da fé. Mas por que muitas das vezes a pessoa perde a fé? Porque ela gasta o tempo dela, muito tempo, em distração. E aí ela não tem fé, o medo domina, a tristeza domina. Mas por quê? Porque a pessoa ela gasta o tempo dela em distração. Não. Gasta o seu tempo buscando a Deus. Que eu tenho certeza que você vai... a sua alma vai se regozijar quando você busca a Deus, quando você gasta o tempo adorando, buscando, lendo a palavra, jejuando, pensando em fazer alguma coisa para Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso ajudar uma pessoa? Por exemplo, se você é dona de casa, convide o seu familiar incrédulo para fazer uma refeição na sua casa e fale da palavra de Deus, pregue a palavra. Aquele filho lá, aquele filho, aquela filha que não quer saber de Deus, de vez em quando faz um almoço, uma janta, convide o familiar
e fale da palavra, conte um testemunho, conte uma experiência que você passou. Glorifique a Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Nos momentos difíceis, as pessoas lembram da palavra. Então lute, se esforce, cumpre a missão, porque José cumpriu a missão dele. Você vê que José, ele não tinha muito seguidor, ele não pregava para ninguém, ele não pregava para muita gente, mas ele cumpriu a missão. Tem gente que acha que cumprir a missão é se tornar um pregador famoso. Para com isso. Para de vaidade. Cumpre a missão. Ah, pastor, mas na igreja que eu estou, eu faço a obra de Deus e ninguém me vê. Não importa. Você está cumprindo a missão e Deus está te vendo. Deus vai te recompensar. Você vê que José era bom e gentil. Diz o texto sagrado. Você vê que ele era o quê? José era justo. E quando ele soube que Maria estava grávida, ele não quis apedrejar ela. Ele pensou em se afastar dela, mas o anjo apareceu para ele num sonho e falou para ele casar com ela. Porque o filho que ela estava esperando era filho de Deus. E outra coisa mais importante, o anjo falou, e você só vai ter intimidade com Maria depois que a criança nascer. Você vê que ele casou, sendo jovem, ele casou e não teve intimidade com Maria. Ele obedeceu a Deus. Por isso, é importante a gente obedecer a Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, a gente é recompensado. E no caso de José, ele marcou, o que ele fez, marcou a história. Até hoje, José é lembrado. Por quê? Porque cuidou do Filho de Deus. Então, cumpre a sua missão, obedeça a Deus. E você vê que José obedeceu, casou com Maria, estando grávida. Você vê que ele não considerou os maus pensamentos, porque nessas horas os maus pensamentos vêm dominar. Ele poderia ter pensado um monte de coisa de Maria, mas ele rejeitou os maus pensamentos. É assim que a gente tem que ser, rejeitar os maus pensamentos e firmar a nossa fé para obedecer a Deus. Porque agindo assim, nós vamos viver uma vida feliz. E o caso de Maria, porque esse casal, ele tem muito para nos ensinar. Maria era uma mulher de Deus, ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. E olha só, Deus não obrigou a ela, o anjo apareceu a ela e falou que ela ia engravidar do Filho de Deus. E ela aceitou. Uma coisa também muito interessante, ela teve estrutura para lidar com o sobrenatural. Porque tem gente que se vê um anjo, ela sai correndo. Tem gente que, infelizmente, um demônio manifesta na frente dela, ela não tem fé para expulsar. Pelo contrário, tem gente que vai correr de medo. Por quê? Porque a pessoa não tem estrutura para lidar com o sobrenatural. Por que não tem estrutura? Porque ela não tem fé. Ela ocupa a vida dela com distração ou com aquilo que convém a ela. E aí por isso que muitas das vezes se explica por que a pessoa ela não consegue se deparar com o sobrenatural, ela não tem estrutura, porque a pessoa não tem fé, ela não busca a Deus. A pessoa ela se entrega ao medo, qualquer coisa, a pessoa fica com medo. Mas por que isso acontece? Por quê?
Porque a pessoa não lê a palavra, não busca a Deus. E a realidade é que o fato dela não buscar a Deus, os problemas dominam. A pessoa ela é dominada pelo problema. E isso vai levar ao sofrimento. Então, Maria, ela teve estrutura para lidar com o sobrenatural. O anjo apareceu para ela. O anjo apareceu e falou com ela. E tem muita gente que não tem estrutura para lidar com o sobrenatural. Por quê? Porque não tem fé. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra de Deus, porque a fé vem da onde? Vem do ouvir a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa gastar tempo com a palavra. Porque a fé ela vem da onde? Vem do ouvir. E aí você tem o quê? Capacidade para lidar com o sobrenatural. Se porventura manifestar algum demônio do seu lado, você tem fé para expulsar no nome de Jesus. Se você sentir algum sintoma grave, você ter fé para expulsar no nome de Jesus. E aí você com fé numa oração, você resolve o problema. Porque já aconteceu comigo, às vezes senti coisas assim que estranhas, mas numa oração o problema foi resolvido. Eu me lembro uma vez que eu morava numa casa e minha mãe teve um desentendimento. Eu tive um desentendimento com o vizinho. E aí o outro vizinho era macumbeiro. E aí o vizinho começou a fazer macumba para mim e para minha mãe. E aí eu me lembro uma vez que veio uma perturbação tão forte na minha mente, uma coisa tão diabólica, para me colocar medo, como se fosse uma voz. Eu nem consigo explicar de tanto inferno que aquilo foi. Mas aí, quando eu me deparei com aquilo, eu repreendi no nome de Jesus. Eu falei, demônio, você está amarrado, você está expulso no nome de Jesus. E na mesma hora, aquela perturbação, aquela coisa ruim cessou. Por isso que você tem que ser de fé. Porque eu pergunto para você, se alguém fazer algum feitiço contra você, você tem que ter fé para expulsar, para quebrar essa maldição. Porque a palavra de Deus fala que contra Jacó não há encantamento. Você precisa ter fé. Você precisa usar a autoridade do nome de Jesus e expulsar o mal. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que fazer uso da fé. E você vê que José e Maria, eles se depararam com o sobrenatural. Principalmente Maria, o anjo apareceu para ela. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que ser da fé. Porque a realidade é que Deus, ele só aparece para quem tem fé. O milagre só acontece para quem tem fé. E se você tiver fé, pode ter certeza, você vai ver o sobrenatural. Você vai ver o milagre acontecer. Você determinar, você lutar. Por exemplo, eu estou lembrando aqui do milagre que Deus fez, e foi muito forte na minha vida e na vida da minha esposa. Minha esposa estava estudando para uma prova de concurso público, e aí a gente foi fazer uma prova, e a prova era distante, era mais ou menos 1 hora de distância da nossa casa. E a gente acabou acordando em cima da hora. E aí, conclusão, quando a gente estava no caminho, a gente estava vendo o Waze, e o Waze já estava dando fora do horário. A nossa chegada lá
no local da prova. Eu falei, ó, a gente vai ter que orar, porque a gente está parado no trânsito e não dá tempo para a gente chegar. E aí eu comecei a orar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. Meu Deus, eu não aceito. Orar a Deus. Comecei a clamar. Eu e ela começamos a clamar dentro do carro. Veio aquela tentação de eu querer brigar com ela, porque ela acordou a gente em cima da hora, mas eu falei, não vou brigar não, porque quando a gente briga, a gente dá brecha para demônio. Eu não vou reclamar não vou me murmurar não, eu vou buscar a Deus. Aí, conclusão, buscamos a Deus e pelo milagre de Deus a gente chegou a tempo, ela fez a prova e para a glória de Deus ela passou na prova. Mas por quê? Porque a gente orou, a gente buscou a Deus. Se a gente ficasse quieto na nossa, a gente tinha perdido a prova. Deus fez um milagre. Que a gente chegou a tempo para fazer a prova. E eu louvo e agradeço a Deus, porque foi uma experiência que eu nunca tive com Deus. E olha que eu busco a Deus bastante tempo e nunca tinha experimentado de uma experiência assim. E Deus me deu esse privilégio de experimentar desse milagre. E eu vi a mão de Deus. Porque eu falo com toda certeza, se não fosse Deus, a gente não chegava a tempo. E Deus fez esse milagre. Por quê? Porque a gente usou a fé. A gente não se acostumou, não se acostume com a doença. Lute, determine, não aceite o mal. Busque com fé, leia a palavra, busque a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre. Vamos orar agora? Eu peço para você, dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão, não tem problema, pega um pouquinho d'água, que eu vou consagrar o pão e a água. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre nesse ato de fé. Vamos orar agora, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, passa com o teu poder agora e arranca todo medo, arranca toda tristeza, arranca todo desânimo, tudo aquilo que não provém do Senhor, que sai agora. Meu Deus, que o Senhor venha agora queimar, destruir agora todo o mal. Se essa pessoa tem sido vítima de alguma obra maligna, de algum feitiço, meu Deus, quebra agora, em nome de Jesus. Se jogaram uma praga contra essa pessoa, se fizeram algum feitiço contra ela, meu Deus, quebra agora, em nome de Jesus. Demônio, sai daí agora, em nome de Jesus eu ordeno, sai daí, demônio. Todo mal, toda maldição, agora, toda doença, todo sintoma, todo medo, toda tristeza, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para o céu. Se você não tem o pão, levante o copo d'água. Meu Deus, eu consagro, meu Deus, esse pão e essa água, que quando essa pessoa fazer uso desses elementos, o teu poder venha se tornar real na vida dela. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.